o poder do jejum espiritual nas nossas vidas, descobrir, né, o que ele significa e para que ele serve de fato. Pois a gente vê que, né, em Isaías, né, Deus fala, Jesus fala, quando jejuardes, então ele já deixa essa poderosa arma de libertação, de purificação e transformação para nós. Mas, infelizmente, em tempos atuais que a gente vive, né, pouco é falado, e quando alguém fala, vamos dizer assim, propaga muito para a igreja, é muito religioso, e eu estou aqui para te dizer que Deus não é marca de igreja, Deus não é religião, Deus está em nós e no todo. Quando nós nos unificamos, ou seja, se elevamos no Espírito, Deus ele intervém, o que é algo que era para não ser normal, mas aprendemos, fomos ensinados que é algo religioso, que não é. A nossa mente, se você não a governar, o maligno ele age na nossa mente, né? O nosso campo espiritual é o nosso campo mental. Então, se eu não estou fazendo uma dieta, uma faxina mental de tempos em tempos, eu vou estar levando a vida um dia após o outro de qualquer forma, achando que a minha vida é isso aí mesmo, achando que eu não vou conseguir, que eu nasci nesse meio, é isso. Então, às vezes a gente tem projetos, planos grandes, porque é Deus que planta no nosso coração. Nós somos projetos de Deus, a gente não pode esquecer isso. Cada um de nós aqui é único e veio de forma exclusiva para cumprir algo, mas é nosso dever resgatar e lembrar o nosso propósito de vida. E ao jejuar espiritualmente é isso que acontece. A gente começa a trilhar no caminho de Deus, onde nós somos Deus. Por quê? Porque o jejum em tempos atuais é muito importante. O jejum, ele nos ajuda, além de transformar o nosso corpo físico, ter uma melhora na qualidade física, né? Tendo mais ação, mais disposição, mais energia, equilibrando nossos hormônios, ele nos traz clareza mental para identificar o que vem de mim e o que vem de Deus. Porque você tem que ter a consciência de que nossa mente possui 3 níveis de consciência, elevando as suas vibrações, porque precisamos mudar a nossa realidade. E como é que a gente muda o todo? A partir do nosso interno, né? Nosso interior. Uma das leis espirituais é a lei do espelho. Fora, só reflete o que está dentro de mim já. Então, é preciso ter essa consciência, tá? Por exemplo, a nossa mente aqui na matéria é a mente racional. Na nossa mente tem 3 níveis, né? É a voz de Deus, a voz racional, que é essa mente que agora fala com vocês, e a voz do maligno. É preciso ter essa identificação do que vem de Deus e o que não vem de Deus. Porque quando a gente entende que somos 99% espírito e 1% corpo, que é esse corpo que me mantém preso na matéria, para mim ter uma melhora aqui na vida aqui, porque já diz, né, o mundo jaz do maligno, eu preciso de Deus, eu preciso pegar na mão de Deus, que ele me dê a direção. Só que não vai cair um ser angelical de luz aqui, conversar aqui comigo, não vai. O que vai acontecer? Vai vir manifestações através de sonhos, né? Eu começo a jejuar e Deus começa a me mostrar a direção. Uma nova criatura se refaz. Através do jejum espiritual, por exemplo, a gente se faz uma nova criatura, né? Onde a nossa boca, ela propaga o quê? Quando eu quero ser liberta, quando eu peço perdão, quando eu quero ser uma nova criatura, ter uma nova vida, porque eu não aceito mais isso, é através do meu jejum espiritual. A gente se abstém de várias coisas que estão ali, de forma camuflada, nos afastando. Dentre comidas, lugares, pessoas. Então, tudo é uma reciclagem, uma ressignificação. E fiquem até o final, tem coisas transformadoras. Realmente, rasgar os véus da ignorância, né? De tudo que a gente lá atrás acreditou ser uma verdade, né? Que não é nos ensinado, né? Vamos dizer assim, lá desde a nossa base da escola ali, que a gente é pequeno, porque leva muito para o lado da religião, é marca de igreja. A gente não pode esquecer que é uma empresa, mas eu aqui falo de Deus, tá? Eu falo do todo. Então, é pegar uma Bíblia, é ler e pedir sempre para o Espírito de revelação, que nos revele
e nos dê clareza mental. A voz de Deus, quando é a voz do maligno, e quando é a nossa mente, né, que está barulhenta ali, raciocinando, tentando entender e muitas das vezes não permitindo que a voz de Deus venha a ser ouvida por nós. Hoje eu trago também para vocês uma das partes bem importantes, tá? Que é citado do jejum. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês que é em Mateus 17:14, né? Que Jesus cura um menino possuído por um demônio e seus discípulos perguntam para ele por que eles não conseguiram. E Jesus, ele responde assim: que para expulsar aquele tipo de demônio é necessário a oração e o jejum. Porque, por exemplo, quando a gente jejua na carne, a gente ora, porque a oração é o que dá sentido ao jejum. Ou seja, quando a gente ora, a gente dá uma direção para esse jejum, para que vai ser, né? E se é uma cura física, o jejum serve. Se for, às vezes, uma porta que você pede algo financeiro, serve. Porque o jejum espiritual, ele abre todas as portas. Em Isaías a gente vê, né, que é através do jejum que todos os laços são rompidos, que todo o mal, todas as pragas são libertas. Mas é orar, vigiar e jejuar, porque a gente precisa vigiar nossa mente que tenta nos enganar. Então, o que eu trago com muita frequência sobre o jejum espiritual é isso, justamente isso. O jejum espiritual não tem nada de religioso, mais uma vez eu repito aqui. Ele é uma prática para todos nós estarmos levando para a nossa vida, assim como escovar os dentes, é jejuar. De tempos em tempos é preciso fazer essa limpeza, porque eu acredito que todos aqui buscam expandir e crescer na vida, né? Buscam algo melhor, seja para os filhos, seja para si, para uma sociedade, e precisamos entender que todos nós estamos ligados, interligados um ao outro, todos. Então, quando eu me curo, eu curo os outros. Quando eu faço o bem, é para os outros também que serve, porque a gente, na verdade, ressoa, né, com o todo. Deus nos fez individual, mas tudo está interligado. Por isso que a lei do retorno, não importa, para quem quer que tenha feito algo, vai voltar a si. Se eu faço e ninguém está vendo, não importa. É para mim que volta. Independente do tempo, o acontecimento, acaba voltando para mim. Então a gente precisa ter essa consciência de que quando a gente planta o bem, a gente faz as coisas, e pensa assim, mas ninguém está vendo, ou eu fiz para aquela pessoa e ela não deu a mínima, não importa. Faça sempre o seu melhor, faça, porque retorna para você. Então, um dos poderes mais profundos que tem do jejum é isso. Se você está cansado de viver uma vida, né, do caos, derrotado, que volte e meia alguma coisa continua se manifestando, repetindo ciclos comportamentais, é através do jejum espiritual que a gente rompe, tá? É orando e jejuando. E não tem outro caminho. Todos os grandes livros, todas as grandes formações, né, dos filósofos, psicanálise, psiquiatria, hipnose, PNL, tudo partiu da Bíblia. Por quê? É a partir dali que é estudado o ser humano, porque Deus já veio, nos deixou armas poderosas na Bíblia para a gente ter uma melhor conduta na matéria, né? Bíblia significa manual do ser humano, mas infelizmente foi levado muito para o lado religioso e não nos foi ensinado de fato como usá-la, por quê, né? Então hoje eu trago isso com muita clareza, porque foi o que transformou a minha vida. Para quem não sabe, né, quem não me conhece exatamente, eu saí de uma depressão suicida, de um relacionamento tóxico, abusivo, narcisista. Então eu me curei através disso, porque, gente, não é fácil, tá? Esse despertar espiritual é um processo, mas precisamos dar o primeiro passo de querer e fazer, de se aproximar de Deus, porque nós temos Deus dentro de nós, não é lá fora. Então, se eu não me dou ouvido, se é o primeiro de tudo não me ouço, não busco o reino de Deus, que a segunda palavra já diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não tem como. Precisamos sair desta matrix, dessa sociedade que é imposta por coisas imediatas, aonde que coisas, né, que nos aproximam de Deus é muito supérfluas, é muito mal faladas, e não é por aí. Façam vocês também os estudos de vocês em casa. Peguem a Bíblia e leiam, peçam sempre para o Espírito de revelação, que revele as coisas para vocês. Porque a nossa Bíblia, ela é traduzida e muita coisa foi escondida, tirada e alterada. Então, se a gente quer buscar sempre, né, a palavra de Deus, por que não falar diretamente com Deus?
Uma das coisas que eu vou sempre prezar. Falem diretamente com Deus, porque Deus ele está dentro de você e no todo. Através de várias práticas, a gente pode e recebe várias respostas de Deus, onde Ele nos dá a direção. Então, não permitam, né, se diminuir, permanecer em ambientes que te adoecem. Busquem primeiro o reino de Deus. Saibam quem vocês são, para que vocês vieram aqui. E orem e jejuem muito. Conhecer o meu treinamento Pérolas. Podem estar me enviando depois um direct ali, que aí eu vou estar enviando o link, vou estar conversando com vocês e apresentando melhor esse método, porque ele está sendo bênção na vida de muitas pessoas que estão, né, fazendo uso, mas é preciso plantar, é preciso fazer um passo a passo para, de fato, colher os frutos. Porque não existe outra ferramenta. Somos seres espirituais e precisamos entender que somos energia, um espírito. E se eu não cuido do meu espírito, qualquer coisa vem e me tira do foco, qualquer coisa vem e acaba com a minha vida. Existem pessoas que estão aí, todas amarradas, porque teve relacionamentos conturbados, frustrados e ainda estão presas às suas almas de forma energética. Então, através do jejum espiritual, a gente limpa tudo isso. Você renasce, de fato, uma nova criatura, porque é rompido esse elo, tá? Através, depois de um relacionamento, cria-se uma fusão, onde a pessoa já é 50% ela e 50% o outro. Por isso a importância, né, dessa energia do casal. Então vocês têm que se cuidar, vocês têm que se proteger e se blindar. E não deixar que aquela voz do maligno venha e diga para vocês que isso tudo é besteira, porque não é. Que quando a gente jejua, o que acontece? Carregamos laços hereditários em nosso DNA, da nossa ancestralidade. Carregamos dores, traumas que estão inconscientes na nossa criação, aqui dentro da nossa cabecinha. Por quê? Da barriga da mãe, a gente carrega dores da nossa avó, da nossa mãe, porque a água ela é um condutor. Então, se você hoje vive dificuldades na área de relacionamentos, na área financeira, na área familiar, é provável que você esteja vivenciando algum espírito geracional. E como é que a gente rompe isso? Como é que a gente limpa isso? A gente precisa, assim, ressignificar isso. Que primeiro, né, a primeira etapa é limpar, para abrir o seu campo, para reprogramá-lo e, de fato, né, você começar a vivenciar as bênçãos. Porque existem muitas coisas que vêm disfarçadas de falsas bênçãos. Então, se você quer algo, mas ele não faz por onde, não tem como, gente. Quando o maligno, ele sabe que a tua bênção ela é grande, ele vem, ele cria coisas no caminho para te tirar do foco, para te tirar do caminho certo, fazendo negar as evidências, aquilo que você veio aqui cumprir. E através do jejum espiritual é uma arma de limpeza. Na verdade, o jejum espiritual é uma lei, né? Todos nós deveríamos jejuar. Isaías mesmo diz. Através do jejum a gente começa a ter clareza mental. A gente começa a ter benefícios no corpo, da carne. Começa a manifestar muitas bênçãos, vitórias, tanto na área familiar quanto na área financeira. Às vezes aqueles projetos que você tem vontade de fazer e você não tem forças para executar. Você começa a fazer porque você está blindado, você está com a proteção, você está tendo ação, sabe? Direção, força para ir lá e fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente der ouvidos para o outro lado, a gente não sai da cama, a gente não levanta da cama. Então você é um ser poderoso, mas você precisa acessar esse poder que está lá dentro de ti. E é limpando-se, abrindo-se para o novo de forma espiritual. Porque se você ser uma matéria, você foi um pensamento no campo espiritual dos teus pais. Mesmo que não tenha sido planejado 100%, foi uma vontade. Já peço, gente, compartilhem para que cheguem mais pessoas, tá? Para que isso realmente, de fato, transforme as vidas. Porque se as pessoas souberem do poder que é um jejum espiritual, ele é libertador em todas as áreas, tá? Todas. Financeira, no amor, na família, em todas. Assim, a gente precisa espalhar, criar uma corrente de luz de fato para as pessoas acordarem e sair desse falso imediatismo, da ansiedade, dessa sociedade barulhenta, as pessoas não saberem o que elas são, né? Pessoas que são codependentes afetivas, porque não sabem o que são, aí buscam no outro, projetam o amor no outro. Através do jejum também a gente tem, né, a questão do se arrepender, a sua alma se humilhar a Deus.
né? É uma das armas mais poderosas, porque a gente, de fato, Deus nos perdoa, não importa o que vocês fizeram, não importa o que aconteceu, importa que daqui pra frente você vai ser uma nova criatura. Mas o jejum espiritual é uma prática, onde a gente tem que fazer, igual escovar os dentes e limpar a casa. É diariamente se cuidar, não é só abster-se de alimentos, mas é cuidar o que a gente permite entrar na nossa vida, começar a filtrar. E graças ao jejum espiritual a gente começa a ter essa clareza, essa proximidade de Deus, identificar o que vem de Deus e o que não vem, o que nos afasta, porque às vezes as bênçãos estão ali, mas o maligno ele usa pessoas para vir nos afrontar, e se a gente dá ouvido a eles, a gente para de correr atrás dos nossos sonhos, e a gente vive uma vida o quê? Anulada, frustrada. Então não permitam que pessoas se diminuam, não permitam que pessoas se tirem do foco. Foquem em Deus. Foquem em evoluir. Foquem em construir o seu futuro. Sabe? Aquele sonho tão grande dentro do teu coração, que a tua alma grita, que você veio aqui fazer. Peça para Deus direção. Faça um jejum com a intenção disto. E orem. Acordem nas madrugadas para orar. Se vocês não conseguem sozinhos ou não sabem como começar, não tem forças, me manda aqui no direct, que eu estarei conversando com vocês, explicar melhor como é que funciona o método. Mas é assim, gente. É uma pessoa que vocês vão mudar tudo a sua vida. É da água pro vinho. Não existe. Não existe pílula mágica, tá? Tudo vai ser um traçar, um caminhar. Assim como eu lá atrás me curei, libertei, né? Liberei vários perdões na minha vida também para conseguir prosseguir. Através do jejum espiritual a gente consegue fazer tudo novo. E traçar os projetos e, de fato, trilhar uma nova jornada. Sendo mais alegre, feliz, mais leve, né? E, de fato, vocês começam a ter escolhas totalmente diferentes. Porque você para de comprar coisas que não precisa mais, que não é útil. Sabe? Você compra às vezes só pelo prazer de comprar, mas no fundo você nem sabe por que você está comprando. A comida também, você acaba comendo as emoções em vez de comer a comida por fome. Você precisa ouvir esse corpo, essa mente, esse espírito também. Sair disto só com os olhos veem. Vocês vão muito além. Nosso crescimento espiritual, ele parte daí, porque isso aí começa o que é. Né? O nosso jejum espiritual é uma arma poderosíssima de purificação. E aí sim, vocês começam a receber no espírito as respostas e as manifestações à sua volta. Não tem como não perceber, porque as coisas vão começar a ter sincronicidades, a dar certo para ti, porque você não está mais sozinho, né? Você colocou toda a legião de anjos a teu favor, a trabalhar junto com você. E existem muitas pessoas que estão aí vivendo de forma deixa a vida me levar, a vida leva eu. Por quê? Porque justamente não tá dando voz pro seu sonho. Então elas estão vivendo a vida de outra pessoa, vivendo o sonho de outra pessoa. E isso começa a adoecer, começa a ter matado de uma forma que você não percebe. Porque vem disfarçado, sabe? Você começa a se anular, é um vazio existencial, você não sabe para que você veio. Às vezes as pessoas à sua volta, né, não valorizam porque você não está se valorizando. Você precisa fazer um pacto com Deus. O jejum espiritual ele é um pacto com Deus. Que a gente fecha um pacto com Deus, a gente se eleva a Deus. E é através dele que Deus começa a intervir. E tudo afora começa a acontecer, porque a gente age no sobrenatural. Se você não acredita, você ainda não sabe que você é um espírito, um corpo, meu querido, você precisa acordar para a vida. Você precisa acordar para a vida. Isso é muito além. Não deixe que a falsa sociedade e os outros à sua volta diminuam ou escondam. Porque hoje até é mais falado na internet, está trazendo muita coisa para as pessoas. É tempo de despertarmos e começarmos a fazer algo, né? Sair das telas, do imediatismo. É orar e jejuar, porque os tempos estão próximos. É com Deus. Sem Ele, não se constrói nada. Em Salmos, né, a gente vê também que diz que cada um de nós temos um tesouro em nossos corações. E que é nosso dever de
seguir atrás do nosso sonho. E que não é tão fácil assim, porque se fosse fácil, muitas pessoas já estariam, né? Mas é um teste atrás do outro, porque a espiritualidade ela nos testa o tempo todo para ver se é de fato isso que queremos. Se não, imagine só, se eu quisesse manifestar uma casa, daqui a pouco eu já mudo de ideia, eu já quero uma casa um pouco diferente. E aí é 2 casas que é manifestada ali na matéria. Daqui a pouco eu quero uma terceira, porque Deus ele nos capacita, gente, a manifestar nossos sonhos. Não importa o tamanho, a gente precisa ter a fé. Jejuar e orar e traçar, colocar o pé no chão que Deus nos dá a direção em rumo àquilo que a gente sonha. Porque aquele sonho grande no nosso coração é Deus que implanta lá dentro. E a tua alma sabe de todas as coisas, mas para você ter acesso a isso, você vai ter que orar e jejuar. Se limpando e se abrindo para que o caminho se abra para você, para que você tenha clareza mental, para que você rasgue os véus da ignorância que estão te impedindo de ver de fato, né, aquela facilidade que esteve ali o tempo todo, mas você não via. Porque Jesus mesmo nos diz na passagem, né? Pior cego aquele que está ali, mas que não vê. Então que possamos ver o que é para nós. Não deixem que as mentes barulhentas à volta ou as coisas se tirem do foco. Foquem no seu crescimento espiritual. E todas as outras coisas vão se manifestar de uma forma mais fácil e leve. Tudo que vem de Deus vem com honra, vem com amor, vem com leveza, com facilidade. E se dedicar diariamente. Eu já convido vocês para seguir nos meus canais, né? No YouTube eu tenho vídeos mais longos, mais profundos, mais explicativos. No TikTok sempre tenho lives semanais, então fica o meu convite aqui para vocês estarem me seguindo lá também, tá bom, gente? Beijos e até a próxima, então. Fiquem com Deus.